Existe um inimigo silencioso que mora dentro de você, e ele trabalha todos os dias para garantir que você nunca alcance a riqueza que merece. Napoleão Hill passou mais de 20 anos estudando os homens mais ricos do planeta, entrevistando mais de 5 mentes avançadas, e o que ele descobriu mudou para sempre a forma como entendemos o sucesso e as dificuldades. Mas há algo que poucos falam, algo que os milionários sabem e que a maioria das pessoas nunca vai descobrir porque está ocupado demais repetindo os mesmos erros dia após dia. A Bíblia já disse em Provérbios que o homem é como ele pensa em seu coração, e a ciência moderna confirmou o que as sabedorias já sabiam há milênios. A sua mente é o maior ativo ou o maior obstáculo entre você e a vida abundante que tanto deseja. Warren Buffett certa vez afirmou que os hábitos são correntes tão leves para serem sentidos até que se tornam pesados demais para serem quebrados, e é exatamente aí que mora o perigo. Você acorda todo dia com a sensação de que algo está errado, de que o dinheiro sempre escapa entre os dedos, de que as oportunidades chegam para os outros mas nunca para você, e a verdade chocante é que isso não é acidente, não é azar, não é falta de talento. É programação. É um conjunto de hábitos invisíveis que foram instalados em sua mente muito antes de você ter consciência para questioná-los. Os ricos não nasceram diferentes, eles são simplesmente práticos, cujos comportamentos são necessariamente eliminados e substituídos por padrões que atraem prosperidades como um imã. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora e deixe o seu gostei porque o que estamos construindo aqui é uma comunidade de pessoas que planejaram parar de ser vítimas das situações e começar a ser arquitetos do próprio destino. Neste vídeo você vai descobrir os hábitos exatos que estão sabotando sua riqueza todos os dias, muitos deles tão sutis que você provavelmente vai se considerar em cada um deles e sentir aquela fisgada no peito, aquele desconforto necessário que precede toda grande transformação. E no final, vou revelar o segredo mais poderoso que Napoleão Hill deixou registrado, algo que ele considerava a chave mestra para as ameaças e que 90% das pessoas ignoravam completamente. Não abandone este vídeo antes do fim porque a revelação final pode ser exata o que estava faltando para mudar a sua história de uma vez por todas. O hábito do pensamento pobre, como sua mente cria a realidade financeira antes do dinheiro. Vamos começar com uma pergunta que pode parecer simples, mas que carrega uma profundidade capaz de transformar completamente a sua relação com o dinheiro. O que você pensa sobre riqueza quando ninguém está olhando? Não o que você diz em voz alta, não o que você posta nas redes sociais, mas aquele pensamento íntimo, quase automático, que surge quando você vê alguém bem-sucedido, quando uma oportunidade aparece na sua frente, ou quando você olha para o seu extrato bancário no final do mês. Esse pensamento silencioso é muito mais poderoso do que qualquer estratégia financeira que você já aprendeu, porque ele é a raiz de tudo. Napoleão Hill, depois de mais de 2 décadas estudando os homens mais ricos da história, chegou a uma conclusão que contrariava tudo o que a sociedade acreditava na época. A pobreza não começa na carteira, ela começa na mente. E o mais assustador é que a maioria das pessoas carrega esse programa rodando em segundo plano sem nunca perceber. Hill chamou a atenção de consciência da pobreza, e ele é tão real e tão mensurável quanto a um saldo negativo na conta. Pense assim, sua mente funciona como um sistema operacional. Tudo o que você experimenta, cada decisão que você toma, cada oportunidade que você aceita ou recusa, passa primeiro por esse sistema. Se o sistema foi programado com vantagem de desvantagem, de medo, de indignidade financeira, então não importa quantas oportunidades serão aplicadas em sua frente, o sistema vai rejeitar aqueles que desativaram uma versão maior de você. É como tentar rodar um software de última geração em um computador com sistema desatualizado. O problema não é o software, o problema é o sistema que está por baixo. E de onde vem essa programação? Ela vem de lugares que você nem imagina. Vem das frases que você ouviu na infância, como dinheiro não é tudo, rico é ladrão, a gente não nasceu para ser rico, dinheiro é coisa de gente diferente de nós. Vem das histórias que sua família contava sobre dinheiro, sobre as dificuldades, sobre a impossibilidade de prosperar. Vem da religião mal interpretada, que por séculos associou a pobreza à virtude e a riqueza ao pecado. Vem da escola, que te ensinou a ser um bom empresário, mas nunca te ensinou a construir riqueza. Toda essa programação se instala na mente subconsciente, que segundo os neurocientistas é responsável por mais de 95% das nossas decisões e comportamentos automáticos. Você pensa que está escolhendo conscientemente, mas na maior parte do tempo você está apenas executando um script que foi escrito por outras pessoas, em outras épocas, com outras limitações. O livro de Provérbios, na Bíblia, contém uma das verdades mais poderosas já escritas sobre a mente humana.
Como imagina em seu coração, assim ele é. Isso foi escrito há milhares de anos, muito antes da neurociência, muito antes de qualquer pesquisa sobre comportamento humano, e ainda assim é uma descrição perfeita do que a ciência moderna comprova. A sua identidade financeira, aquilo que você acredita que merece, que pode ter, que é capaz de conquistar, molda cada escolha que você faz com o dinheiro. Uma pessoa com consciência de pobreza pode ganhar muito dinheiro e ainda assim encontrar formas inconscientes de perdê-lo, gastá-lo de forma impulsiva, afastá-lo de si, porque no fundo ela não se sente digna de mantê-lo. E isso não é fraqueza de caráter, isso é programação não examinada operando em piloto automático. Pense no caso dos ganhadores de loteria. Estudos mostram que uma parcela significativa de pessoas que ganham grandes prêmios na loteria retornam à mesma condição financeira de antes em poucos anos. Do ponto de vista externo, isso parece absurdo. Como alguém pode ganhar uma fortuna e perder tudo? Mas do ponto de vista da consciência financeira, faz todo sentido. O dinheiro chegou, mas a identidade não acompanha. O sistema operacional contínuo girando o mesmo programa de escassez, e o resultado foi alcançado. Porque riqueza não é um evento, ela é um estado de ser. Os estados de ser são construídos de dentro para fora. Napoleão Hill descreveu esse processo com uma clareza cirúrgica quando disse que pensamentos são coisas, e coisas poderosas nesse sentido. Ele não estava usando linguagem poética ou metafórica. Ele estava descrevendo um mecanismo real. Cada que pensamento você repete cria uma trilha neural no seu cérebro. Trilhas repetidas se tornam exclusivas. Crenças moldam percepções. Percepções determinam decisões. E decisões, ao longo do tempo, constroem ou destroem fortunas. É um ciclo fechado, e ele começa sempre com o pensamento. Por isso, mudar a situação financeira sem mudar os pensamentos que a realização é como tentar secar o chão enquanto a torneira continua aberta. Você pode ter algum resultado temporário, mas o padrão sempre se restaura. Mas aqui está uma boa notícia, e ela é transformadora. Se a programação for instalada, ela pode ser desinstalada. Se a consciência de pobreza foi aprendida, a consciência de riqueza também pode ser aprendida. E isso não é pensamento positivo superficial, não é apenas repetir afirmações no espelho de manhã sem nenhuma ação correspondente. É um processo de reprogramação profundo que começa com consciência, passa por substituições deliberadas de ideias e se consolida por meio de novas experiências e novos resultados. Jim Rohn, um dos maiores mentores de desenvolvimento pessoal do século XX, disse que para as coisas mudarem, você precisa mudar. Não o mercado, não o governo, não a economia. Você. E essa mudança começa no nível mais fundamental possível, que é o nível do pensamento habitual. Um exercício prático e poderoso que vem diretamente dos ensinamentos de Hill é o que ele chamava de autossugestão deliberada. Durante 30 dias, toda manhã, antes de começar qualquer atividade, você escreve uma declaração clara e no presente de quem você está ganhando financeiramente. Não eu quero ser rico, mas eu sou uma pessoa que atrai e gerencia riqueza com sabedoria. A diferença entre as duas frases parece pequena, mas é abissal. A primeira coloca a riqueza no futuro, sempre inacessível. A segunda instala uma nova identidade no presente, onde todas as decisões são tomadas. Feito com consistência, esse processo começa a reprogramar o subconsciente, que não distingue entre o que é real e o que é repetido com emoção e conclusão. Os milionários que foram treinados por Hill e por descobertas de depois pesquisadores dele compartilham uma característica que raramente aparece nos livros de finanças. Eles pensam diferente sobre si mesmos em relação ao dinheiro. Eles não veem como vítimas do sistema, não acreditam que a riqueza é privilégio de poucos, não sentem que prosperar é errado ou imoral. Eles têm uma relação saudável, respeitosa e íntima com o dinheiro, enxergando-o como uma ferramenta de impacto, liberdade e realização, não como um inimigo a ser temido ou um senhor a ser servido. E essa relação começa muito antes de ter o primeiro investimento real. Ela começa no campo silencioso e poderoso dos pensamentos cotidianos. Então, a pergunta que fica é: o que você vai fazer a partir de agora com os pensamentos que você escolhe repetir sobre dinheiro, sobre riqueza e sobre o que você merece na vida? Porque essa resposta, mais do que qualquer estratégia financeira, vai determinar onde você estará daqui a 5 anos. O veneno da procrastinação e da decisão adiada, o hábito que rouba fortunas em silêncio. Existe um ladrão que nunca vai aparecer na sua porta, nunca vai arrombar sua casa, nunca vai te ameaçar com uma faca ou uma arma,
mas que é capaz de roubar anos de sua vida, destruir oportunidades únicas e garantir que você chegue ao final de sua jornada com a sensação amarga de que poderia ter sido muito mais. Esse ladrão tem um nome conhecido por todos, praticado por quase todos e combatido por pouquíssimos: a procrastinação. Mas antes que você pense que este é mais um conteúdo sobre produtividade com dicas de como organizar sua agenda ou usar um aplicativo de tarefas, preciso dizer que o que vamos explorar aqui vai muito mais fundo do que isso. A procrastinação não é preguiça, não é falta de disciplina, não é um defeito de caráter. Ela é um sintoma, e como todo sintoma, ela aponta para algo muito mais profundo que está acontecendo por baixo da superfície. E quando você entende o que realmente está por trás desse hábito, a sua relação com as decisões e com o tempo vai mudar para sempre. Napoleon Hill, depois de décadas examinando os padrões dos homens mais bem-sucedidos do mundo, foi categórico ao afirmar que a procrastinação é o oposto da decisão, e que a falta de decisão é uma das causas mais comuns do fracasso. Ele não disse uma das causas, ele disse uma das causas mais comuns. Isso significa que ao longo de toda sua pesquisa, entrevistando mais de 500 pessoas de sucesso nunca extraordinário, um padrão se repetiu com uma frequência assustadora: os que prosperaram decidiram rápido e os que fracassaram ficaram esperando o momento perfeito que chegou. E aqui está o primeiro grande paradoxo que você precisa internalizar: o momento perfeito para começar não existe. Ele nunca existiu. Ele é uma ilusão criada pela mente para proteger o ego do risco de fracasso, e enquanto você acreditar nessa ilusão, entregará de bandeja as melhores oportunidades para quem teve a coragem de agir antes de estar pronto. Pense em uma semente. Uma semente não espera que o clima seja absolutamente perfeito, que não haja nenhuma ameaça de chuva forte ou fraca, que o solo esteja em condições laboratoriais para então decidir germinar. Ela germina quando as condições são suficientes, não perfeitas. E é exatamente isso que os grandes construtores de riqueza fazem. Eles envelhecem quando as condições são suficientes. Eles sabem que a informação perfeita nunca estará disponível, que o risco nunca será zero, que haverá incerteza em qualquer caminho que escolherem, e mesmo assim decidirem, moverem, envelhecerem. Warren Buffett tem uma frase que resume isso com elegância brutal: oportunidades acontecem raramente. Quando chover ouro, ponha um balde, não um dedal. E para pôr o balde, você precisa decidir. Rápido. Sem esperar a tempestade do passado. Mas por que é tão difícil decidir? Porque mesmo sabemos que a procrastinação nos prejudica, continuamos adiando. A resposta está na neurociência. O cérebro humano foi projetado ao longo de milhões de anos de evolução para priorizar a sobrevivência acima de tudo. E do ponto de vista do cérebro primitivo, o desconhecido é uma ameaça. Tomar uma decisão nova, entrar em território desconhecido, assumir um risco calculado, tudo isso ativa o sistema de alarme do cérebro, que libera cortisol, o hormônio do estresse, e gera aquela sensação de desconforto que interpretamos como sinal de que ainda não é hora. Mas esse desconforto não é um aviso de perigo real. É apenas o seu cérebro tentando mantê-lo dentro da zona de conforto, que é o ambiente familiar onde ele se sente seguro, mesmo que esse ambiente familiar seja uma vida de mediocridade financeira. A procrastinação, portanto, é frequentemente o cérebro primitivo vencendo o cérebro racional, e a única forma de inverter esse resultado é entender o jogo e jogar conscientemente. A Bíblia traz uma das parábolas mais poderosas sobre esse tema, e ela é conhecida como a parábola dos talentos. Um senhor entregou talentos, que eram uma forma de moeda da época, a 3 servos antes de partir em uma viagem. O primeiro recebe 5 talentos e os investe, dobrando o capital. O segundo recebe 2 e faz o mesmo. O terceiro recebe um talento e, com medo de perder, enterra no chão e o devolve intacto ao senhor na volta. A ocorrência do senhor é devastadora na sua clareza. Ele elogia os 2 primeiros e condena o terceiro, dizendo que ao menos ele poderia ter depositado o talento com os banqueiros para render juros. E então vem uma frase que ecoa através dos séculos: ao que tem, mais lhe será dado. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso não é injustiça divina. É uma lei universal do movimento. Quem envelhece, multiplica. Quem paralisa por medo, perde até o que tinha. A parábola não está falando apenas de dinheiro. Está falando de oportunidades, de talentos, de tempo, de decisões. E o servo que enterrou o talento não era malvado, era medroso. Exatamente como a procrastinação funciona em nossas vidas.
Um dos disfarces mais sofisticados da procrastinação é aquilo que os especialistas chamam de perfeccionismo. Uma pessoa que diz ainda não estou pronto, preciso estudar mais um pouco, vou lançar quando estiver perfeito, geralmente não está sendo responsável ou cuidadosa. Ela está procrastinando com uma fantasia de qualidade. Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn, disse algo que virou um dos mantras do empreendedorismo moderno. Se você não está envergonhado da primeira versão do seu produto, você lançou tarde demais. Isso pode parecer extremo, mas carrega uma verdade essencial. A perfeição é inimiga da ação. E a ação imperfeita gera aprendizado real, feedback real, resultado real. A perfeição imaginada não gera nada além de tempo perdido e oportunidades desperdiçadas. Outra farsa igualmente perigosa é a que podemos chamar de pesquisa infinita. A pessoa lê um livro, assiste a um curso, faz uma especialização, assiste a mais um vídeo, compra mais um livro, e nunca implementa nada. Informação sem implementação é apenas entretenimento intelectual. E o mundo não recompensa quem mais sabe, ele recompensa quem mais idade com o que sabe. Hill era absolutamente claro nesse ponto. Conhecimento é potencial de poder, não poder em si mesmo. O poder surge quando o conhecimento é organizado e aplicado através de planos de ação definidos e executados com persistência. Sem ação, o conhecimento dorme, envelhece e se torna irrelevante. Existe ainda uma dimensão emocional da procrastinação que recentemente é discutida e que tem um impacto devastador nas prosperidades: a relação entre decisão e autoestima. Cada vez que você tomar uma decisão que sabia que deveria tomar, você enviará uma mensagem enviada ao seu subconsciente de que você não é capaz de lidar com as consequências dessa escolha. Com o tempo, essa mensagem se acumula e corrói sua confiança. Você começa a duvidar de si mesmo em áreas cada vez maiores da sua vida. E pessoas que não investem nas mesmas não tomam riscos, não aproveitam oportunidades, não negociam com firmeza, não investem, não constroem. Por outro lado, cada decisão tomada, mesmo que imperfeita, mesmo que o resultado não seja exatamente o esperado, fortalece o músculo da decisão e constrói uma identidade de pessoa que envelhece. E a identidade, como vimos no tema anterior, é a base de toda construção financeira de confiança. Então, como quebrar esse ciclo na prática? O primeiro passo é o que Hill chamou de decisão imediata sobre metas claras. Defina o que você quer com precisão. Metas vagas geram ação vaga. Quando o destino é claro, a decisão sobre o próximo passo fica muito mais fácil. O segundo passo é estabelecer prazos reais e não negociáveis, porque sem prazo toda meta é apenas um sonho com roupas bonitas. O terceiro, e talvez o mais transformador, é aprender a agir apesar do medo, permitindo que o desconforto da ação seja sempre menor do que o peso acumulado do retorno. Aristóteles já disse que somos o que fazemos repetidamente, e portanto a excelência não é um ato, é um hábito. Decida hoje que o hábito de decidir rápido, agir com coragem e ajustar no caminho será parte de quem você é. Porque fortunas não são construídas por quem espera, elas são construídas por quem envelhece enquanto os outros ainda estão pensando se vale a pena tentar. A armadilha das companhias erradas, porque seu círculo social é seu maior ativo ou seu maior passivo. Se você pudesse identificar o fator externo que mais influencia seu sucesso financeiro, provavelmente esperaria ouvir algo sobre o mercado, sobre a economia, sobre as oportunidades disponíveis no seu setor ou sobre o nível de educação que você possui. Mas uma pesquisa mais honesta, tanto dos estudos científicos modernos quanto dos ensinamentos dos maiores mentores da história, aponta para algo que está muito mais perto de você do que qualquer um desses fatores. Está tão perto que você provavelmente jantou com ele ontem, trocou mensagens hoje de manhã e vai encontrá-lo no fim da semana. O fator externo que mais impacta suas florestas é o conjunto de pessoas com quem você escolhe conviver. O seu círculo social não é apenas um reflexo de quem você é, ele é um dos principais construtores de quem você vai se tornar. E ignorar essa realidade é um dos erros mais caros que alguém pode cometer na jornada rumo à riqueza. Napoleon Hill foi um dos primeiros pensadores modernos a sistematizar esse princípio com profundidade e precisão. Ele chamou de mastermind, ou mente mestra, o conceito de que quando duas ou mais mentes se unem em harmonia em torno de um objetivo comum, uma terceira mente invisível e mais poderosa é criada, capaz de gerar insights, soluções e resultados que nenhuma das mentes individuais seria capaz de produzir sozinha. Hill não estava falando de networking superficial, de coletar contatos no LinkedIn ou de frequentar eventos para distribuir cartões de visita. Ele estava falando de algo muito mais profundo e muito mais raro,
a aliança intencional com pessoas que elevam seu nível de pensamento, que desafiam as suas crenças limitantes, que já chegaram onde você quer chegar ou que estão caminhando na mesma direção com a mesma intensidade. Esse tipo de conexão, segundo Hill, era um dos segredos mais bem guardados dos homens mais ricos que ele descobriu. Andrew Carnegie, que foi o homem mais rico do mundo em sua época, atribuiu grande parte do seu sucesso à sua aliança com um grupo selecionado de mentes alinhadas. Não era talento individual, era inteligência coletiva aplicada com intenção. A ciência moderna comprova o que Hill intuiu com décadas de antecedência. O psicólogo social David M. McClellan, de Harvard, passou anos pesquisando os fatores que determinam o sucesso ou o fracasso de uma pessoa, e chegou a uma conclusão que inicialmente parece simples demais para ser verdade. O grupo de referência de uma pessoa, ou seja, as pessoas com quem ela se associa habitualmente, é responsável por determinar até 95% do seu sucesso ou fracasso na vida. 95%. Isso significa que talento, inteligência, educação formal e todos os outros fatores que normalmente valorizamos somados respondidos por apenas 5% do resultado. E complementando essa pesquisa, estudos econômicos mostram consistentemente que a renda de uma pessoa tende a ser a média das 5 pessoas com quem ela mais convive. Não é uma coincidência, não é uma investigação especulativa. É um mecanismo ativo de influência que opera de forma silenciosa e constante no seu comportamento, nas suas decisões, nas suas ambições e nos seus limites. Por que isso acontece? Porque os seres humanos são criaturas profundamente sociais, moldadas ao longo de milhões de anos de evolução para se adaptarem ao grupo. O pertencimento ao grupo era uma questão de sobrevivência para os nossos ancestrais, e por isso o cérebro desenvolveu uma sensibilidade extraordinária às normas, expectativas e padrões do grupo ao qual pertencemos. Quando seu círculo social tem como norma a reclamação do governo, dizer que rico é ladrão, gastar tudo que ganha no final do mês e tratar qualquer ambição financeira como arrogância ou engenhosidade, o seu cérebro, que quer pertencer e ser aceito, vai naturalmente calibrar o seu comportamento para se alinhar com essas normas. Não por fraqueza, mas por um mecanismo biológico profundamente enraizado. A conformidade social não é apenas uma questão de opinião, ela é uma força física que atua sobre as suas escolhas todos os dias. A Bíblia, com a sabedoria condensada de séculos de observação humana, já alertava sobre isso com uma clareza que não deixa espaço para interpretação. Em 1 Coríntios está escrito que as más companhias corrompem os bons costumes. E em Provérbios, o livro da sabedoria prática por excelência, encontramos a advertência de que quem anda com certeza se torna sábios, mas o companheiro dos insensatos se sairá mal. Não é moralismo. É uma observação precisa sobre como a influência social funciona na prática. O rei Salomão, considerado o homem mais sábio e um dos mais ricos que já existem, compreende que as companhias não são neutras. Elas te puxam para cima ou te arrastam para baixo, e raramente ficaram paradas no meio. Agora é importante fazer uma distinção que muitas pessoas confundem quando ouvem esse tipo de ensinamento. Falar sobre o impacto do círculo social não significa abandonar amigos antigos, tratar pessoas com desrespeito ou desenvolver uma arrogância baseada no status financeiro. Isso seria o oposto do crescimento verdadeiro. O que significa, na prática, é desenvolver uma consciência clara sobre quem são as pessoas que têm acesso constante e irrestrito à sua mente, às suas ideias, aos seus sonhos e às suas decisões. Porque não são apenas as conversas explícitas que te influenciam. É o tom das interações, é o que é celebrado e o que é ridicularizado, é o que é considerado possível e o que é descartado como ilusão. Tudo isso vai penetrando silenciosamente no seu sistema de convicção e moldando a sua visão de mundo sem que você perceba. Jim Rohn, que foi um dos mentores de Tony Robbins e uma das vozes mais respeitadas no campo do desenvolvimento pessoal, tinha uma forma de descrever esse processo que ficou gravado na mente de milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele disse que você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. E ele não disse isso como exagero retórico. Ele dizia como uma lei que houve ao longo de décadas de trabalho com pessoas em todos os avanços da vida financeira. Rohn mesmo havia experimentado isso na própria vida. Vinha de uma família de trabalhadores rurais, sem grandes recursos, e foi a partir do momento em que começou a frequentar os círculos de pessoas bem-sucedidas e a absorver a forma como pensavam, decidiam e agiam que a sua própria trajetória começou a mudar de direção de forma irreversível. Existe um conceito fascinante na física que pode servir como analogia poderosa para entender a dinâmica do círculo social: a ressonância.
Quando duas cordas de instrumentos musicais diferentes estão próximas e uma delas vibra em uma determinada frequência, a outra começa a vibrar na mesma frequência sem que ninguém a toque. Isso é ressonância. As pessoas funcionam de maneira semelhante no nível das emoções e das expectativas. Quando você convive continuamente com pessoas que vibram em uma frequência de deficiência, de medo, de conformismo e de resignação, você começa a ressoar nessa mesma frequência, mesmo que desejasse o oposto. E o inverso também é verdadeiro. Quando você se aproxima de pessoas que vibram em frequências de possibilidade, de ambição saudável, de crescimento contínuo e de abundância, a sua própria frequência começa a se elevar, e com ela suas decisões, as suas ações e os seus resultados. Mas como fazer isso de forma prática, especialmente quando seu círculo atual é composto por pessoas que você ama e respeita, mas que não estão no nível de consciência financeira que você deseja alcançar? A primeira estratégia, e mais acessível, é expandir o círculo sem necessariamente abandonar o atual. Isso pode ser feito através de livros, podcasts, cursos, eventos e comunidades online e presenciais onde você tem acesso às mentes e aos ensinamentos de pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Quando você lê Napoleão Hill, você está sentado à mesa com ele. Quando você estuda biografias de pessoas como Oprah Winfrey, Elon Musk ou qualquer outro construtor de riqueza extraordinária, você está absorvendo a forma como essas mentes funcionam. Essa é uma forma de ampliar o seu círculo de influência que está disponível para qualquer pessoa, independentemente de onde mora ou do estágio financeiro em que se encontra. A segunda estratégia é buscar mentores e comunidades alinhadas com seus objetivos. Encontre grupos, clubes de leitura, associações empresariais, grupos mastermind, qualquer espaço onde pessoas sérias se reúnem para crescer juntas. Esses ambientes têm um poder de prosperidade que você dificilmente consegue sozinho. A terceira, e talvez a mais desafiadora, é estabelecer limites de segurança com as pessoas que consistentemente drenam sua energia, minam suas ambições e reforçam suas crenças limitantes. Isso não significa guerra ou ruptura dramática. Significa gerenciar deliberadamente o tempo e a energia que você investe em cada relacionamento, priorizando aqueles que você faz crescer. Porque no final, o seu círculo social é um investimento como qualquer outro. Ele gera retorno ou gera prejuízo, e cabe a você decidir onde alocar esse recurso precioso que é a sua atenção e o seu tempo. O hábito de trabalhar pelo dinheiro em vez de fazer o dinheiro trabalhar, a mentalidade da escassez disfarçada de esforço. Existe uma cena que se repete todos os dias em milhões de lares ao redor do mundo, e talvez ela seja familiar para você. O despertador toca cedo, você se levanta com aquela mistura de cansaço e obrigações, toma o seu café, enfrenta o trânsito ou abre o computador, trabalha por horas, entrega o seu melhor, e no final do mês recebe um valor que parece nunca ser suficiente para realizar os sonhos que você guarda com tanto cuidado dentro do peito. Você trabalha mais, tenta ser promovido, busca um emprego melhor, faz uma hora extra aqui, um bico ali, e mesmo assim a sensação é de estar correndo em uma esteira que nunca para e que nunca te leva a lugar nenhum. Se isso é relevante para alguma parte de sua experiência, preciso dizer algo importante. O problema não é sua dedicação, não é sua inteligência e definitivamente não é sua capacidade. O problema é o modelo. Você foi ensinado a jogar um jogo cujas regras foram criadas para garantir que a maioria das pessoas nunca acumule riqueza de verdade, e a primeira coisa que precisa mudar é sua compreensão sobre como o dinheiro realmente funciona. Napoleão riu acordos esse padrão com uma clara que poucos ousavam pronunciar na sua época. Ele percebeu que a grande maioria das pessoas passa a vida inteira trocando tempo por dinheiro, sem nunca questionar se existe uma forma diferente de construir prosperidade. E o problema fundamental dessa troca é que ela tem um teto absoluto e implacável. O tempo é o único recurso que não pode ser expandido, comprado ou recuperado. Cada ser humano, independentemente de ser bilionário ou estar individualizado, tem exatamente 24 horas por dia. Quando seu único mecanismo de geração de renda depende de sua presença física ou mental constante, você está preso em um modelo onde a doença, o cansaço, a idade e qualquer imprevisto da vida podem destruir completamente sua segurança financeira em questão de semanas. Os ricos entendem que a chave não é trabalhar mais horas, é criar sistemas que gerem valor e renda mesmo quando você não está trabalhando. Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, um dos livros sobre finanças mais vendidos da história, desenvolveu um modelo que complementa de forma brilhante os ensinamentos de Hill e que ficou conhecido como quadrante do fluxo de caixa. Ele divide as formas de gerar renda em 4 quadrantes:
O empregado, que troca tempo por salário e depende completamente de um empregador. O independente, que é dono do próprio negócio mas ainda depende da sua presença para que o negócio funcione, sendo essencialmente um empresário de si mesmo. O empresário, que desenvolve sistemas e equipes que trabalham independentemente de sua presença. E o investidor, que faz o dinheiro trabalhar para gerar mais dinheiro. A grande revelação do modelo de Kiyosaki é mostrar que a maioria das pessoas passa a vida inteira nos dois primeiros quadrantes, não por falta de inteligência ou esforço, mas por falta de educação financeira que nunca foi ensinada nas escolas, nas famílias ou nas instituições que deveriam preparar as pessoas para a vida real. E aqui chegamos a um ponto crucial que precisa ser dito com toda a clareza possível. Isso não é um julgamento sobre o trabalho. O trabalho é digno, é necessário e é uma das formas mais nobres de contribuição humana. O problema não está em trabalhar sem nunca criar nada além de uma dependência de renda ativa. É a diferença entre construir uma casa e alugar uma casa para sempre. Alugar resolver o problema imediatamente do abrigo, mas no final de 30 anos você não tem nada além das memórias dos meses pagos. Construir exige esforço inicial, exige investimento de tempo e recursos, mas no final você tem um ativo que pertence a você, que pode gerar renda, que pode ser passado no futuro. A mentalidade de riqueza não elimina o trabalho, ela muda a direção do trabalho. Em vez de trabalhar apenas para pagar contas do mês, você trabalha para construir ativos que pagarão suas contas no futuro, mesmo quando você não puder mais ou não quiser mais trabalhar. A parábola dos talentos, que mencionamos brevemente em um tema anterior sob outro ângulo, carrega aqui uma dimensão financeira ainda mais explícita. O Senhor não elogiou os servos que guardaram o dinheiro com segurança. Ele elogiou aqueles que fizeram o dinheiro trabalhar, que o colocaram em movimento, que o multiplicaram. E a repreensão ao servo que enterrou o talento é reveladora. Ao menos deveriam ter posto o meu dinheiro nos banqueiros, e eu, quando viesse, receberia o que é meu com os juros. O princípio bíblico aqui não é sobre ganância. É sobre mordomia, sobre a responsabilidade de fazer crescer aquilo que foi confiado a você. Guardar não é segurança. Guardar sem multiplicar é, na linguagem da parábola, um fracasso. E os juros incluídos não são um detalhe poético, são uma referência explícita ao poder do dinheiro trabalhando de forma autônoma. Albert Einstein, segundo conta a história, teria chamado os juros compostos de a oitava maravilha do mundo, dizendo que quem os entende os recebe e quem não os entende os paga. Essa frase captura de forma perfeita a divisão entre os que fazem o dinheiro trabalhar e os que trabalham para o dinheiro. A maioria das pessoas está pagando juros compostos em dívidas de cartão de crédito, de financiamentos e de empréstimos, enquanto uma minoria está ganhando juros compostos sobre investimentos e ativos. E o mecanismo é o mesmo, apenas operando em direções opostas. No lado das dívidas, os juros compostos destroem patrimônio de forma acelerada e silenciosa. No lado dos investimentos, eles constroem riqueza de forma igualmente acelerada e igualmente silenciosa. A diferença entre duas situações não é de inteligência, é de educação financeira e de hábitos construídos ao longo do tempo. Warren Buffett, considerado o maior investidor de todos os tempos, começou a investir aos 11 anos de idade. Hoje, com mais de 90 anos, a grande maioria da sua fortuna acumulada não veio dos investimentos que ele fez nas décadas de 1950 e 1960, mas dos juros compostos que esses investimentos geraram ao longo de décadas. Ele mesmo declarou que se tivesse começado aos 30 anos em vez de 11, seria apenas uma fração do que é hoje. O tempo, combinado com ativos que geram retorno, é uma pesquisa de riqueza verdadeira. E o hábito de trabalhar apenas por renda ativa rouba de você justamente esse ingrediente mais precioso, o tempo em que seu dinheiro poderia estar trabalhando. Mas como sair dessa armadilha na prática, especialmente para quem está no começo, com renda limitada e contas para pagar? O primeiro passo é mental antes de ser financeiro. É entender e aceitar que mesmo que você não possa investir grandes reflexões agora, o hábito de separar um percentual de qualquer renda para trabalhar de forma independente precisa começar imediatamente. Não quando você ganha mais, não quando as dívidas acabam, não quando o momento for perfeito. Agora. Como o que você tem. Porque o hábito é mais importante do que o valor. Uma pessoa que separa R$ 50 por mês e investe consistentemente está construindo uma mentalidade e um padrão de comportamento que vai se expandir à medida que a renda crescer. Uma pessoa que ganha muito e gasta tudo continua presa na maturação, independentemente do salário. O segundo passo é buscar avançar na educação financeira que nunca foi dada.
Livros como os de Napoleon Hill, Kiyosaki, e de outros pensadores da prosperidade não são leitura de elite. São manuais de operação para a vida financeira que deveriam ser ensinados nas escolas, mas não são. O terceiro passo é identificar qual forma de criação de ativos faz sentido para o seu perfil, para a sua realidade e para os seus talentos. Podem ser investimentos no mercado financeiro, podem ser a construção de um negócio que funciona sem a sua presença constante, podem ser a criação de conteúdo digital, de propriedade intelectual, de imóveis, de participações em empresas. As formas são muitas e variadas, mas o princípio é sempre o mesmo: construir algo que gere valor e retorno independentemente das horas em que você trabalhou naquele dia. Porque no final, a liberdade financeira não é ter muito dinheiro. É ter renda suficiente vinda de fontes que não dependem da sua presença para existir. E isso começa com uma mudança de mentalidade que você pode fazer agora mesmo, neste momento exato, decidindo que sua relação com o dinheiro vai mudar a partir de hoje. Tema 5. O hábito da reclamação e da mentalidade de vítima, como a língua decreta a pobreza. Preste atenção por um momento no que você fala sobre sua vida financeira ao longo de um dia comum. Não o que você planeja falar, não o discurso motivacional que você ensaia mentalmente, mas as palavras reais que saem da sua boca ou que ecoam dentro da sua cabeça quando você olha para o seu extrato bancário, quando uma conta chega, quando você vê alguém bem-sucedido ou quando as coisas não saem como esperado. Você diz que o dinheiro nunca é suficiente, que os ricos são privilegiados se você não tem as mesmas oportunidades, que a culpa é do governo, da economia, do seu chefe, da sua família, do bairro onde cresceu, do país em que vive. Se sim, preciso te dizer algo com toda a gentileza e com toda a honestidade que esse momento exige. Cada uma dessas palavras está contribuindo para manter você exatamente onde está. Não porque existe alguma força mágica ou mística que pune quem reclama, mas porque existe um mecanismo neurológico, psicológico e comportamental extremamente bem documentado que transforma as palavras habituais em realidade vívida. E entender esse mecanismo pode ser uma virada mais importante em sua vida financeira. Napoleon Hill foi absolutamente direto ao identificar a mentalidade de vítima como um dos padrões mais destrutivos entre aqueles que fracassaram financeiramente. Ao longo de décadas de pesquisa e de análise de centenas de histórias de sucesso e de fracasso, ele testemunhou uma distinção fundamental e consistente. Os que prosperaram assumiram responsabilidade radical pelos seus resultados, enquanto os que fracassaram desenvolveram o hábito de incluir a sua situação a forças externas sobre as quais afirmavam não ter nenhum controle. E Hill era preciso ao chamar isso de hábito, porque a mentalidade de vítima não é uma conclusão racional chegada após uma análise cuidadosa da realidade. É um padrão repetido e reforçado ao longo do tempo até se tornar a lente padrão através de qual a pessoa enxerga absolutamente tudo o que acontece na sua vida. A Bíblia, com a profundidade espiritual e a prática que a caracteriza, trata do poder das palavras com uma seriedade que vai muito além do que a maioria das pessoas percebe. Em Provérbios está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua, e os que amam comerão o seu fruto. Essa afirmação não é poesia vaga ou exagero literária. É uma observação precisa sobre como as palavras moldam a realidade humana. Em Mateus, Jesus afirma que a abundância do coração a boca fala, conectando diretamente o conteúdo interior de uma pessoa com as palavras que ela produz. E em Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, encontramos uma das frases mais perturbadoras e reveladas de toda a literatura sagrada: o que eu temia me sobreveio, e o que me horrorizava me aconteceu. Eu não estava sendo punido por reclamação. Ele estava descrevendo, com uma honestidade impressionante, como o foco mental e verbal constante em determinados resultados contribui para atraí-los para a realidade. O que você declara repetidamente com emoção e convicção, seja positivo ou negativo, tende a se manifestar em sua experiência de vida. A neurociência moderna chegou a dicas que validam esse princípio com uma precisão que teria sido estudada até os autores das antigas escrituras. Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que o cérebro humano processa negatividade de forma muito mais intensa do que processa positividade, uma tensão chamada de visões de negatividade. Essa vida foi essencial para a sobrevivência dos nossos ancestrais, que precisaremos estar constantemente alertas para ameaças. Mas no contexto moderno, ele se torna uma armadilha quando é alimentado pelo hábito da tranquilidade. Cada vez que você reclama, seu cérebro registra a experiência como uma ameaça real, libera cortisol, o hormônio do estresse, e literalmente recalibra sua percepção para identificar mais evidências da mesma ameaça. Em linguagem simples, quanto mais você reclama,
mais seu cérebro fica programado para enxergar problemas, injustiças e obstáculos em tudo. É uma mente treinada para enxergar obstáculos em tudo, simplesmente não consegue enxergar oportunidades, mesmo quando elas estão diretamente na sua frente. Existe um experimento mental poderoso que ilustra isso de uma forma que você nunca vai esquecer. Imagine que você decida comprar um carro vermelho. A partir do momento em que essa decisão é tomada, você começa a ver carros vermelhos em absolutamente todos os lugares. No trânsito, nos estacionamentos, nas propagandas, nas ruas. A quantidade de carros vermelhos não aumentou. O que mudou foi o seu filtro de atenção, especificações técnicas chamadas de sistema de ativação reticular. O seu cérebro passou a priorizar aquela informação porque ela se tornou relevante para você. O mesmo mecanismo opera com as suas crenças e com as suas palavras comuns. Se você habitualmente declara que não há oportunidades, que o dinheiro é difícil de conseguir, que a vida é injusta, seu sistema de ativação reticular vai filtrar a realidade exatamente para confirmar essas referências, ignorando sistematicamente qualquer evidência científica. Você literalmente para ver as oportunidades que existem ao seu redor porque seu cérebro é classificado como irrelevante para o modelo de mundo que você instalou por meio de suas palavras e pensamentos repetitivos. Will Smith, em uma de suas entrevistas mais memoráveis, disse algo que resume com perfeita clareza a distinção entre a mentalidade de vítima e a mentalidade de incerteza. Ele disse que a culpa e a responsabilidade são coisas diferentes. Muita coisa pode não ser culpa sua, mas ainda assim é sua responsabilidade. E essa distinção é libertadora porque ela quebra o maior equívoco sobre a mentalidade de responsabilidade radical. Assumir responsabilidade não significa fingir que situações difíceis não existem, não significa negar injustiças reais do sistema, não significa culpar a si mesmo por tudo que deu errado. Significa considerar que independentemente do que aconteceu ou de quem tem culpa, a sua resposta ao que aconteceu é sempre sua. E é essa resposta que reside em todo o seu poder de transformação. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e fundador da logoterapia, descreveu isso de forma ainda mais profunda ao dizer que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está o poder do ser humano de escolher. Pessoas que prosperaram em condições absolutamente adversárias, que construíram fortunas partindo do zero, que transformaram tragédias em legados, todos eles encontraram esse espaço e escolheram resposta em vez de acontecimento. Responsabilidade em vez de vitimização. O hábito da esclarecimento tem ainda uma dimensão social devastadora que é discutida com honestidade. Recuperar é socialmente recompensado em muitos ambientes. Quando você reclama, as pessoas ao redor validam, concordam, acrescentam as próprias reclamações, e de repente há uma sensação de conexão, de pertencimento, de que todos estão no mesmo barco. Essa recompensa social imediata é o que torna o hábito tão difícil de quebrar. Mas o preço pago por essa conexão superficial é enorme. Você está constantemente reforçando suas ideias de deficiência, construindo uma identidade de pessoa que não tem controle sobre sua própria vida, e atraindo para o seu círculo social outras pessoas com a mesma mentalidade, criando uma câmara de eco de negatividade da qual fica cada vez mais difícil. Os ambientes de florestas, por outro lado, têm uma norma diferente. Não é uma norma ingênua de fingir que tudo é maravilhoso quando não é, mas uma norma madura de identificar problemas para encontrar soluções, não para acumular evidências de injustiça. Como então quebrar esse padrão de forma prática e sustentável? O primeiro passo é uma observação sem julgamento. Durante uma semana, preste atenção em algumas vezes por dia você reclama, culpa uma circunstância externa pelo seu estado ou usa linguagem de vítima. Não para se punir, mas para ter consciência da frequência com que esse padrão opera. Porque você não pode mudar o que não vê. O segundo passo é uma substituição intencional de linguagem. Cada vez que surge o impulso de reclamação, faça uma pausa e reformule a frase para uma perspectiva de responsabilidade e ação. Em vez de não tenho dinheiro para isso, experimente ainda não construir a renda necessária para isso, e aqui está o que vou fazer a respeito. A diferença parece pequena, mas é revolucionária no nível do subconsciente, porque a segunda versão pressupõe agência, movimento e possibilidade, enquanto a primeira pressupõe passividade e permanência. O terceiro passo, e talvez o mais transformador, é desenvolver o hábito da gratidão ativa como antídoto direto para a consulta. Não a gratidão performática de listar 3 coisas boas por obrigações, mas a prática profunda de treinar o cérebro para notar o que está funcionando, o que está crescendo, o que já foi conquistado. Porque o cérebro que nota abundância começa a criar mais abundância,
E o cérebro que nota escassez continua criando mais escassez. A língua é a tarifa da mente, mas ela também é o termostato da realidade. E você tem o poder de ajustá-la a partir de agora. A falta de propósito definido, o hábito de viver sem uma meta-chefe e porque isso mantém as pessoas na mediocridade. Imagine um navio poderoso, com um motor extraordinário, uma tripulação dedicada, combustível suficiente para cruzar todos os oceanos do mundo e uma estrutura construída para enfrentar qualquer tempestade. Agora imagine esse mesmo navio sem um destino definido, sem uma rota traçada, sem um ponto no mapa para o qual toda aquela energia e potencial está sendo direcionado. O que acontece? O navio vai derivar. Pode se mover, pode até parecer ativo, pode enfrentar ondas e atravessar correntes, mas sem destino, todo esse movimento é apenas gasto de energia sem chegada. E no final, esse navio poderoso termina encalhado em alguma praia indicada, não por falta de capacidade, mas por falta de direção. Esse navio é você. E a ausência de um propósito definido, claro e ardente é a razão pela qual milhões de pessoas extraordinariamente capazes chegam ao final da vida com a sensação perturbadora de que todo aquele potencial foi desperdiçado em movimentos sem destino. Napoleão Hill considerou a ausência de um propósito principal definido, o que ele chamou em inglês de definite chief aim, o maior e mais comum dos hábitos que mantém as pessoas presas na mediocridade. Não há falta de inteligência, não há falta de oportunidades, não há falta de recursos. Há falta de um objetivo central claro, específico, ardentemente desejado e perseguido com obsessão saudável. Hill observou que em todos os casos de sucesso extraordinários que estudaram ao longo de décadas, havia sempre um elemento em comum que aparecia antes de qualquer estratégia, antes de qualquer recurso financeiro, antes de qualquer conexão ou habilidade técnica. Uma visão cristalina de um resultado específico que uma pessoa queria manifestar no mundo, combinada com um desejo tão intenso por esse resultado que funcionava como combustível para superar qualquer obstáculo que aparecesse no caminho. Ele não estava descrevendo motivação superficial ou motivação do passageiro. Estava descrevendo algo muito mais profundo e muito mais poderoso, uma força interior que reorganiza a vida inteira em torno de um ponto focal. A Bíblia, com a profundidade que a caracteriza em todos os temas que toca, aborda essa questão com uma clara que atravessa milênios sem perder nada da sua atualidade. No livro de Abacuque, encontramos uma instrução que parece simples, mas que carrega implicações extraordinárias. Escreve a visão e torna-a clara em tábuas, para que o que a lê possa correr. 3 elementos essenciais estão contidos nessa frase que muitas pessoas leem rapidamente sem descobrir o tesouro que está ali. Primeiro, a visão precisa ser escrita, porque o que permanece apenas na mente é nebuloso, mutável, sujeito às oscilações emocionais do dia a dia. Quando você escreve, você cristaliza, você define, você transforma a energia mental em forma concreta. Segundo, ela precisa ser clara, não vaga, não genérica, não um desejo difuso de ter uma vida melhor, mas uma imagem específica e detalhada do que você quer construir. Terceiro, ela precisa permitir que quem a lê possa correr, ou seja, ela deve ser inspirada e energizante o suficiente para gerar movimento acelerado, não apenas contemplação passiva. Salomão, em Provérbios, complementa isso ao dizer que onde não há visão o povo perece. Não sofre, não luta, não sobrevive com dificuldade. Perece. A linguagem é extrema porque o princípio é absoluto. Viktor Frankl, o psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração nazistas e que fundou a logoterapia, chegou a uma conclusão devastadoramente simples depois de observar quem sobrevivia e quem não sobreviveu nas condições mais extremas que o ser humano pode enfrentar. As pessoas que tinham um propósito claro pelo qual viver encontraram força para suportar qualquer sofrimento, enquanto as que tinham perdido o sentido da sua existência sucumbiam mesmo quando as condições externas eram relativamente melhores. Frankl resumiu isso em uma frase que se tornou uma das mais citadas da psicologia moderna, adaptando Nietzsche. Quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. Transpondo esse princípio para o campo das riquezas, a conclusão é igualmente poderosa. Quem tem um propósito financeiro claro e significativo encontra formas de superar obstáculos que destroem quem está apenas tentando ganhar mais dinheiro sem saber exatamente para quê. E aqui está um dos pontos mais importantes e menos planejados sobre o propósito definido. Ele não pode ser apenas financeiro em sua natureza mais profunda. Um objetivo de ter R$1 milhão na conta é um objetivo válido e concreto, mas sozinho ele relatou gera o combustível emocional necessário para sustentar uma jornada nos momentos difíceis.
Os milionários e bilionários treinados por Hill e pelos pesquisadores modernos invariavelmente revelam que o dinheiro nunca foi o objetivo final. Era um instrumento para algo maior, para liberdade, para impacto, para legado, para a capacidade de cuidar de quem ama, para construir algo que sobreviva a eles mesmos. Quando o propósito tem essa camada mais profunda de significado, ele se torna praticamente inesgotável como fonte de motivação. Você pode estar exausto, pode ter falhado, pode ter perdido dinheiro, pode estar sendo questionado por todos ao seu redor, mas se o seu porquê for suficientemente poderoso, você levanta de novo. E é exatamente essa capacidade de se levantar repetidamente que separa os que constroem riqueza dos que apenas sonham com ela. Elon Musk é um exemplo contemporâneo fascinante desse princípio em ação. Independentemente do que você pensa sobre ele como pessoa ou como empresário, é impossível negar que o seu nível de comprometimento com objetivos específicos e claramente declarados, como tornar a humanidade multiplanetária ou acelerar a transição para energia sustentável, gera uma capacidade de execução que vai muito além do que qualquer motivação financeira poderia sustentar. Quando a Tesla esteve à beira da falência em 2008, quando a SpaceX falhou em 3 lançamentos consecutivos e estava literalmente sem dinheiro para um quarto, Musk não desistiu. Não porque era intrinsecamente mais corajoso que qualquer outra pessoa, mas porque o propósito era maior do que o obstáculo. Pessoas sem propósito definido pararam muito antes. E a maioria das pessoas para muito antes, não porque o caminho ficou impossível, mas porque nunca foi claro o suficiente para continuar. A ausência de propósito definida tem ainda um efeito colateral devastador que raramente é associado a ela: a vulnerabilidade à influência de outras pessoas. Quando você não sabe claramente para onde está indo, qualquer vento parece certo. Qualquer pessoa com uma opinião forte consegue desviar seu curso. Você passa a vida respondendo às urgências dos outros, construindo os sonhos dos outros, vivendo dentro das expectativas dos outros. Não por maldade de ninguém, mas simplesmente porque o aspirador de propósito precisa ser preenchido por algo, e esse algo invariavelmente vem de fora quando não foi definido de dentro. Jim Rohn escreve isso de forma magistral ao dizer que se você não planejou a sua própria vida, alguém vai planejar por você. E adivinhou? Esse plano não vai incluir muita coisa para o seu benefício. Porque cada pessoa é naturalmente focada na realização de seus próprios objetivos, e quando você não tem os seus, vira um recurso para os objetivos de outra pessoa. Mas como definir um propósito verdadeiro e poderoso de forma prática? O processo que Hill falou e que foi refinado por décadas de aplicação começa com perguntas que a maioria das pessoas nunca faz com seriedade. O que você faria se soubesse que não poderia fracassar? Que tipo de vida, quando você imagina com detalhes, você faz sentir simultaneamente animado e assustado, o que é sempre o sinal de que algo é suficientemente grande para ser transformador? Que problema no mundo você se importa profundamente em resolver? Que legado você quer deixar? Essas perguntas não têm respostas rápidas e não devem ter. Elas bloqueiam o silêncio, a honestidade e a coragem para assumir que você realmente quer em vez do que aprendeu a querer ou do que parece bom querer dentro de seus limites atuais. Depois de identificar esse propósito central, Hill recomendava um processo de cristalização que o envolvesse de forma específica, datada e detalhada, incluindo o que você vai dar em troca pela sua realização, porque a riqueza não vem sem contribuição equivalente. Ler esse propósito escrito em voz alta, com emoção e verdade, pelo menos 2 vezes por dia, de manhã ao acordar e à noite antes de dormir, não como ritual vazio, mas como forma deliberada de gravar essa imagem no subconsciente, que como visto não distingue entre o que é real e o que é repetido com intensidade emocional suficiente. E então, o passo mais importante de todos, tomar uma ação concreta em direção a esse propósito todo dia, por menor que seja, porque ação consistente é o que transforma propósito de sonho em realidade. O mapa não serve de nada se você não começar a caminhar. E uma vez que você começa a caminhar com direção clara, você vai descobrir que o caminho revela recursos, conexões e oportunidades que eram invisíveis enquanto você estava à deriva. Porque o universo, a vida, Deus, chame como quiser, conspira a favor de quem sabe claramente o que quer e tem coragem suficiente para perseguir com tudo o que tem. Chegamos ao momento mais poderoso de tudo que construímos juntos neste vídeo. Ao longo dessa jornada exploramos 6 hábitos que trabalham silenciosamente contra suas ameaças todos os dias: o pensamento pobre que cria a realidade financeira antes do dinheiro, o veneno da procrastinação que rouba fortunas em silêncio, a armadilha das companhias erradas que definem o teto de sua vida,
o hábito de trabalhar pelo dinheiro em vez de fazer o dinheiro trabalhar, a preocupação de vítima que decreta pobreza através da língua, e a ausência de um propósito definido que mantém pessoas extraordinárias presas na mediocridade. Cada um desses hábitos, sozinho, já é capaz de sabotar anos de esforço e dedicação. Juntos, eles formam uma prisão invisível cujas notas são feitas não de ferro, mas de opinião não examinadas e padrões não questionados. Mas aqui está a verdade mais libertadora de tudo: prisões construídas pela mente podem ser demolidas pela mente. Tudo que você escolheu hoje não é teoria distante, é um convite prático para olhar com honestidade para os seus próprios padrões e decidir, um por um, quais você vai manter e quais você vai eliminar. Napoleão Hill passou a vida inteira provando que a diferença entre os que prosperam e os que não prosperam é relatada nas situações externas, está nas escolhas internas feitas dia após dia. E hoje você tem nas mãos o mapa. Se este conteúdo abriu algo dentro de você, se uma ideia te fez pensar diferente ou te fez respeitar um padrão que precisa mudar, deixe o seu gostei agora porque esse gesto simples ajuda este canal a chegar em mais pessoas que precisam ouvir exatamente isso. Se ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho porque tem muito mais conteúdo transformador vindo por aí. A sua prosperidade começa com a decisão que você toma agora.